Boa noite, queridos. É bom estarmos aqui para juntos adorarmos o nosso Deus. Olha, que bom podermos nos reunir em oração. Não estamos podendo estar presencialmente uns com os outros no nosso templo, mas podemos estar aqui como templos do Espírito Santo, cada um em sua casa, para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor e também ouvir e estudar a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo agora, nesse momento, para nós termos aquele nosso período de oração individual. Geralmente, esse período na igreja, ele é feito, ou nós fazemos, quando nós nos reunimos, nós fazemos ele individualmente, que é aquela primeira parte do culto. Agora estamos fazendo aqui, tá bom? E eu queria convidá-lo a orar comigo. Vamos orar pelas irmãs Sueli e pela irmã Amália. A irmã Sueli trabalha no combate ao coronavírus de frente, ela trabalha no Hospital Madrecor. A irmã Amália é uma das irmãs de maior idade da nossa igreja, é a irmã que está no grupo de risco, não é? É a irmã que tem mais de 60 anos, bem como o irmão João, a irmã Maria das Dores, o irmão Raul, a irmã Marísia, também o irmão José Custódio. Vamos orar pela Franciele, que está grávida, orar pelos irmãos Eudes, a Lucilene, o Vitor, não é? Fez 1 mês. Olha que bênção, não é? Vamos louvar o Senhor e orar por ele, pelos irmãos André, Leila e a Eloá também. Vamos orar pelos irmãos, o restante de todos os irmãos que estão em situação de risco. Vamos continuar orando pelo Murilo, não é? A situação dele não é fácil. E vamos orar pelas nossas crianças, pelos pedidos que aí na sua casa vão se lembrar. Busque ao Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor. Comecemos com gratidão, depois então com intercessão. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui e buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor tem salvo as nossas almas, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a vida eterna, perdoado os nossos pecados, tem nos dado o teu Espírito Santo. Agora, nós queremos juntos buscar o Senhor em oração por esses pedidos que nós aqui falamos, ó Pai. São aqueles pedidos que semanalmente nós temos orado, e eu quero colocar esses pedidos em tuas mãos, começando pela Sueli, a tua serva que está na frente do combate ao coronavírus, que está lá trabalhando. Queremos pedir pela irmã Amália, irmão João, Nabor, a irmã Maria das Dores, a irmã Marísia, irmão Raul, pedir também pelo irmão José Custódio, por todos os irmãos que estão na situação de risco por conta da idade. Pedir, ó Deus, também pela Franciele, pela sua situação agora de gravidez. Ela está aí esperando o seu neném, possivelmente para junho, julho. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça a sua vontade na vida dela. Colocamos o Eudes, a Lucilene, o Vitor em tuas mãos, bem como o André, a Leila e a Eloá. Ó Deus, cuida das tuas servas, dos teus servos e dos seus nenéns. Colocamos também nas mãos do Senhor todos os irmãos que nós conhecemos e que não conhecemos, que estão em perigo por conta do coronavírus. Colocamos o Murilo em tuas mãos também. Tu sabes a situação dele, mas, ó Deus, tu és o médico dos médicos e o Senhor pode fazer uma obra segundo sua vontade. Pedimos pela sua família, ajude nesse momento de dificuldade e de dor. Colocamos as crianças da nossa igreja em tuas mãos. Sabemos que elas também sofrem por conta desse afastamento, mas o Senhor pode confortar cada coração. Pedimos, ó Deus, por aqueles pedidos que não chegaram ainda, mas que vão chegar, por aqueles que estão sendo feitos, que o Senhor abençoe e que os pedidos realmente cheguem e que no final nós possamos orar juntos, ó Pai, outra vez, colocando diante do Senhor todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria de convidá-lo a
cantar conosco. Nós vamos cantar 2 hinos e eu gostaria que você acompanhasse e louvasse ao Senhor. Vai fazendo os pedidos que você quer, pedidos urgentes, pedidos que você gostaria de fazer se estivesse presencialmente, e os pedidos que você tem mesmo aí. A gente conhece os irmãos, mas nós não sabemos a situação que cada um está vivendo, porque não estamos aí juntos, não podemos conversar. Mas faça os seus pedidos e nós vamos orar no final dessa reunião. Vamos ter um momento de oração, pedindo ao Senhor que o Senhor seja misericordioso para conosco. Louve ao Senhor conosco nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Dirija-te, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirija-te, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirija-te, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar livrando do mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobre a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa viver. Amém. Poder eterno e singular que pode o pecador salvar é o Evangelho de Jesus, as boas novas pela cruz. Não devo, pois, me envergonhar, mas vou ao mundo anunciar este Evangelho de amor que vida traz ao pecador. Justiça divina
ao Deus eterno glórias dai. Em Cristo sempre confiai, pois lá na Bíblia escrito está, por fé o justo viverá. Olá, amados, estamos outra vez aqui de volta, não é? Estou arrumadinha na câmera aqui, eu me mexi aqui, o que acontece é que mexeu aqui na câmera, eu fiquei quase perdendo o queixo aqui. Mas, amados, que bom louvarmos o Senhor. Eu quero convidá-lo para nós continuarmos esse momento de oração, tá bom? Orando pelas autoridades federais, estaduais e municipais, orando também pela economia do nosso país, pela economia do mundo, que está muito abalada por conta dessa pandemia, pelos agentes de saúde, de segurança e por todos aqueles que estão trabalhando nos serviços essenciais e os que estão transportando as mercadorias para o país não parar e nós termos o abastecimento necessário para a nossa sobrevivência. Vamos orar também pelo restante da população mundial. Tem algumas populações, tem algumas pessoas em alguns lugares, algumas cidades, que a coisa não está fácil, está pior do que a nossa situação. Não é? Então vamos orar por essas pessoas. Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo, tá? Para que possamos colocar isso diante do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, essa noite nós queremos colocar diante do Senhor as autoridades constituídas em nosso país, as que foram eleitas, as que foram nomeadas, as que foram empossadas, todas aquelas, ó Deus, que trabalham para o bem do teu povo. Colocamos as federais, as estaduais e as municipais em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe na vida e no coração e na mente de cada um, dando-lhe sabedoria, atitudes positivas, corretas, para acudir o teu povo. E para que, no mais breve tempo, a população do nosso país esteja livre completamente dessa pandemia. Pedimos por aqueles que estão trabalhando sob pressão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso presidente, que ele possa, mesmo diante de toda a pressão que tem sofrido, que ele possa administrar bem o seu governo e o seu ministério. Colocamos também os governadores, os prefeitos e todos aqueles que os apoiam. Colocamos o Congresso, o Senado, o Supremo Tribunal Federal em tuas mãos, as Forças Armadas e as Forças de Segurança do nosso país. O Senhor sabe como cuidar de tudo, mas pedimos sabedoria a cada regente, a cada presidente, a cada um dos que são encarregados, chefes e que estão na direção de cada departamento, de cada setor, de cada área organizada do nosso país. Tem misericórdia, Pai. O Senhor pode fazer uma obra e todos podem trabalhar com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, para livrar o mais rápido possível o teu povo, o povo do nosso país, das mãos e dos efeitos nocivos desse coronavírus. Oramos, ó Deus, pela economia do nosso país. Tu sabes as dificuldades que o nosso país tem enfrentado e que vai enfrentar ainda. Mas não só o nosso país, o mundo inteiro. Tenha misericórdia, Pai, que possamos encontrar um meio, de acordo com a tua soberana vontade, de resolvermos esta situação o mais rápido possível. Aqueles que estão lutando de frente com essa pandemia, o pessoal da saúde, da segurança, tenha misericórdia. Livra eles, protege-os, não somente eles, mas suas famílias, suprindo cada uma de suas necessidades. Os que já foram contaminados, que sejam recuperados e saiam sarados desse vírus para poder continuar o seu trabalho. Pedimos pelos serviços essenciais. Tu sabes, ó Deus, é um pessoal que também está correndo risco, bem como aqueles que fazem o transporte por rodovias, transporte terrestre, aéreo,
transporte ferroviário. O Senhor pode fazer uma obra e proteger essas pessoas e dar-lhes segurança para trabalhar. Colocamos a população mundial em tuas mãos. Em alguns lugares o povo não está se dando conta de que esse vírus ele é letal. Então, Pai, coloque consciência nessas pessoas, alerte essas pessoas. Nos lugares onde estão acontecendo lockdown, que a população possa entender que é necessário. Ó Deus, livra-nos deste mal. Faz uma obra geral neste mundo. Pedimos pelos países de menor poder aquisitivo, dos que não têm um sistema de saúde que possa socorrê-los. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia deste mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria também, essa noite, depois desse momento de oração, de lhe dar algumas informações, tá bom? Algumas informações da nossa igreja, tá bom? Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre o tema Igreja Acolhedora. E o estudo de domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui pelo Facebook, é sobre relatório confidencial. Está escrito aí, agora eu vi, relatorial confidencial, mas é relatório confidencial. Nós vamos tratar algumas coisas que acontecem internamente na igreja, sobre essa questão de sermos ou não acolhedores, e então, por isso que eu chamei de relatório confidencial, mas não é nada que a gente vai falar que leve a igreja a ridículo, que seja uma coisa escandalosa. Não pense assim também, não vai ser assim, tá bom? O texto para memorização para a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo é 1 Pedro, capítulo 4, versículos 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 9 e 10. Memorize esse versículo, grava um vídeo, manda para a gente. O irmão Raul, a irmã Marisa tem sempre mandado para a gente. Isso é uma beleza. Então, memorize, esse é um versículo fácil. Os versículos que nós estamos memorizando agora, eles não são grandes, acho que esse é um dos maiores. Mas ele é muito fácil de memorizar e nós trabalhamos ele semana passada. Várias vezes nós falamos sobre ele no estudo da Escola Bíblica Dominical. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Queridos, aos domingos à noite, em nossos cultos dominicais, às 19 horas e 30 minutos, que está sendo aqui pelo Facebook, nós estamos falando sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade no livro de Atos dos Apóstolos. Domingo agora eu vou falar sobre família. E vou dar uma ênfase sobre as mães. Por quê? Porque domingo é o dia das mães. Infelizmente não teremos o nosso culto presencial, mas estaremos presentes aqui no Facebook, você no seu lar, eu no meu lar, para adorar o Senhor e ouvir uma palavra sobre família com ênfase no papel das mães. E deixa eu falar uma coisa para você. Também teremos uma pequena celebração, eu aqui na minha casa, você aí na sua, podemos fazer uma festinha para as nossas mães. Se organize para fazer a sua festa para a sua mãe, tá bom? Eu vou me organizar aqui também. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero vocês domingo às 9 horas e 30 minutos para nós louvarmos o Senhor. Sobre a questão de voltarmos aos cultos, irmãos, hoje nós tivemos uma reunião, juntamente eu e a diretoria da igreja, e pensamos o seguinte, ainda as coisas não melhoraram 100%, não é? A coisa ainda está muito incerta, e então nós resolvemos não voltar agora, esse domingo, nem no próximo. Esperamos para o final do mês, início de junho. Então, esperamos para o início de junho. Estamos orando para que, sendo a vontade de Deus, nós possamos, no primeiro domingo do mês de junho,
estarmos juntos, celebrando o Senhor lá no nosso templo, lá no nosso salão de reuniões, não é? Na Igreja Batista do Livre Arbítrio, na Rua das Pombas, número 590, no bairro Jardim das Palmeiras. Se for a vontade de Deus e todas as coisas cooperarem para o nosso bem nesse sentido, no primeiro domingo de junho estaremos lá, celebrando a ceia do Senhor. Por isso vamos orar, buscar o Senhor, colocar diante de Deus o povo de Uberlândia, o povo do nosso país e pedir a Deus que Deus fortaleça a nossa imunidade e que nós possamos de uma vez por todas nos vermos livres desse coronavírus, não é? Desse Covid-19 e possamos então voltar a ter todos os nossos cultos. Se voltarmos no no primeiro domingo do mês de junho, voltaremos apenas os cultos da noite, para louvar o Senhor e adorar o nome do nosso Deus, se essa for a vontade de Deus. E daí para frente, nós vamos orando para que possamos estabelecer todas as nossas atividades. Tá bom? Vamos continuar louvando o Senhor, vamos continuar adorando o Senhor, bendizendo o seu nome. Qualquer coisa, você manda uma mensagem para mim, qualquer coisa você conversa comigo. Eu estou aqui na minha casa, como você está na sua, adorando o Senhor também. E estou durante a semana também à sua disposição. Você quer bater um papo comigo pelo Facebook, você quer bater um papo comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja qual for o meio que você queira, a gente pode bater um papo, só é você me chamar, eu estou aqui para orar com você, meditar na palavra de Deus com você. Tá bom, queridos? O irmão Raul fez um pedido agora há pouco, não é? Pela esposa do sobrinho dele, o Marcelo, não é? A Elizabeth está em tratamento de câncer, ela mora em Juiz de Fora. Vamos orar por ela, tá bom? No final do culto, no final da nossa reunião, nós teremos um momento para orar por todos esses pedidos, né? Não somente pela Elizabeth, mas por Dona Gemi também, a mãe do Gessimar, o vizinho do irmão Raul. Vai gravando aí, gente, vai anotando. Assim que terminar a nossa reunião aqui, você não vai sair, porque eu vou estar também junto com você aqui, não vou sair, a transmissão não vai cair, e nós vamos orar por esses pedidos, tá bom? Vamos louvar o Senhor agora comigo, vamos louvar o Senhor. Amém? Cante ao Senhor conosco. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus, mesmo sem entender. Prosseguindo vou crer, sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas sem dor, e se tudo faltar, isso me lembrará. Mas eu tenho a ti, tu me susterás, nada de faltar, dependente sou de tua graça e amor, tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus, puro eu quero ser, mas te imploro poder
meus irmãos, estamos aqui outra vez, não é? Bendito seja o nome do Senhor, o Senhor me susterá. Esse hino que nós temos cantado, Tu me susterás, e também, deixa eu olhar o nome do outro aqui, Pela fé o justo viverá, são dois hinos que nós já estamos aprendendo, não é? São dois hinos que nós estamos aprendendo aqui, depois que nós entramos no período de afastamento, de distanciamento social. Então, por isso que a gente está repetindo a cada quarta-feira para nós aprendermos mesmo, quando voltarmos então às nossas reuniões presenciais, estejamos assim bem firmes, hein? Aprendendo realmente esses hinos, tá? Hoje nós queremos continuar o nosso estudo bíblico em Marcos capítulo 4. Esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos revela os segredos do reino e o seu poder, queridos. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós temos visto, ele pode ser dividido em 5 partes, tá bom? Primeira parte é a parábola do semeador, versículos de 1 a 20, que nós refletimos a semana passada. Lemos, explicamos e aplicamos. A parábola, segunda parte, a parábola da candeia, versículos 21 a 25, que nós vamos ler e vamos explicar e aplicar hoje. Mas depois, a terceira parte é a parábola da semente, versículos de 26 a 29, que se for a vontade de Deus, Deus quiser, será a semana que vem. E a parábola do grão de mostarda, versículos 30 a 35, que se Deus quiser também, se for a vontade soberana de Deus, na outra quarta-feira também estaremos estudando ele. E, finalmente, estaremos terminando o capítulo 4 do livro do Evangelho de Marcos, com o tema O Poder de Jesus, versículos de 30 a 41, uma demonstração de poder do Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador. Então, hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a parábola da candeia. Mas, antes, deixa eu atualizar você, eu falei isso a semana passada, é que nesse capítulo 4, Jesus, ele contou 4 parábolas. Primeira parábola foi a do semeador, que fala sobre a resposta do homem à palavra de Deus. A parábola que vamos meditar e estudar hoje é a da candeia, que fala sobre a palavra de Deus. Ela produz testemunho, revela corações e gera produtividade. Se Deus quiser, a semana que vem, a parábola da semente trata do poder intrínseco da palavra de Deus. E, finalmente, a parábola do grão de mostarda, é a última parábola que Jesus conta neste capítulo 4, aqui, que fala da capacidade extraordinária do crescimento dessa palavra no estabelecimento do reino de Deus. Certo, queridos? Então, hoje nós vamos pensar na parábola da candeia. E atualizando você ainda, Jesus, eu disse semana passada, foi o maior de todos os mestres, pela natureza do seu ensino, pela excelência de seus métodos e pela grandeza do seu exemplo. O termo parábola é de origem grega e etimologicamente significa a colocação de uma coisa ao lado da outra para fins de comparação. Portanto, uma parábola é uma ilustração colocada lado a lado com um ensinamento com o objetivo de facilitar o seu significado. Então, Jesus, queridos, usou parábolas em seus ensinos, tanto para esconder quanto para revelar verdades que ele queria. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus por meio de parábolas às multidões que o seguiam, mas isso conforme a capacidade dos seus ouvintes. Se você ler Marcos capítulo 10, versículos 33 e 34, você vai ver que era isso mesmo. Olha, Jesus usava as imagens com perícia e lançava a mão de coisas simples para ensinar lições espirituais profundas, querido. Por quê? Porque Jesus queria que os seus ouvintes dessem ouvido às suas palavras. Que palavras? A palavra de Deus. O verbo ouvir aparece
14 vezes nesse texto de Marcos, com o significado de entender e obedecer a palavra de Deus. Por isso, Jesus disse outra vez no versículo 23, que nós vamos ler: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse a primeira vez isso no versículo 9 e agora no versículo 23 também. Então, semana passada eu disse, nós lemos, explicamos e aplicamos o capítulo 4, nos versículos de 1 a 20, a parábola do semeador. Hoje nós vamos continuar com a parábola da candeia, versículos de 21 a 25. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e ler aí, acompanhar a leitura comigo. Essa leitura não vai sair aí no telão, mas você vai poder então ler comigo. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Espero que você tenha conseguido pegar a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, de 21 a 25. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha, foi Jesus quem disse isso. E eu gostaria de estudar com você esse texto. Eu agora vou explicar esse texto e nós vamos aplicar esse texto em nossas vidas. Ore comigo. Pai, obrigado por lermos a sua palavra. Agora nos ajude a entendê-la com esta explicação. E também nos ajude a aplicar em nossas vidas, para louvor da sua glória, para salvação e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a parábola da candeia. Queridos, a lâmpada, como você está vendo aí, é uma coisa interessante. A lâmpada ou a candeia era objeto muito conhecido nos dias do Senhor Jesus. Sua forma era redonda ou oval, mais ou menos achatada. Tinha 2 orifícios, 2 furinhos para o pavio, que era confeccionado de cânhamo, e outro para o abastecimento. Essa candeia, não é? Essa lâmpada poderia ser de barro ou de algum outro metal. Ela possuía ainda uma alça para transporte ou simplesmente para colocá-la no velador, um nicho, que ficava na parede onde toda a casa era iluminada. Então, a candeia era confeccionada dessa forma, era colocada ali naquele lugar ali que a Bíblia chama do velador, no nicho, e então, quando ela era acesa, então ela proporcionava, ela trazia luz para aquela casa, ela iluminava as casas da época de Jesus, visto que naquela época eles não tinham luz elétrica como nós temos hoje. Hoje nós temos luz elétrica, então elas ficam mais ou menos no meio da nossa sala, você tem uma lâmpada, as salas maiores tem 2, 3, quando é no quarto é no meio, quando é cozinha é no meio. Então você não coloca a lâmpada de lado ou embaixo. Geralmente se coloca em cima e bem no meio para conseguir clarear tudo. E essa era a ideia da candeia, a ideia daquela lâmpada, né? E quem alcançou ou viveu um período em que a gente ainda usava lamparina, era bem parecido
com a candeia que, que Jesus falou aí na sua parábola. Os princípios ensinados na parábola, queridos, são frutos que a palavra de Deus produz na vida de um cristão verdadeiro. Veja que Jesus usa figuras diferentes para ensinar a mesma lição, não é? Parábola do semeador, agora a parábola da candeia, e vai ensinando outros, não é? E que lições que eu estou dizendo que são a mesma? É que os corações férteis assemelham-se a lâmpadas luminosas. Querido, é a palavra de Deus que produz brilho nas vidas ao estabelecer sua influência nelas. A palavra aqui simbolizada, ou a palavra de Deus, aqui ela é simbolizada pela lâmpada. Os rabinos da época do Senhor Jesus, eles estavam escondendo a palavra de Deus debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Jesus combateu isso muito duramente. A palavra de Deus não podia ficar oculta, a palavra de Deus tinha que brilhar, tinha que ser ensinada, pregada ao povo, para que o povo pudesse entendê-la e viver por ela. Essa parábola também resume, queridos, vários ditos de Jesus ensinados em outras partes do Evangelho. Eu queria fazer algumas considerações sobre a candeia. Primeira consideração que eu queria fazer sobre a candeia. Primeira consideração que eu queria fazer sobre a candeia é a posição da candeia. Sua posição na casa. Olha, o versículo 21 diz que uma candeia, Jesus faz uma pergunta, onde que a gente coloca uma candeia? Não é? A ideia era ele estar dizendo no velador, ou seja, no lugar certo. Agora há pouco eu falei, a lâmpada das nossas casas hoje, a energia elétrica, ela é colocada no lugar estratégico certo para iluminar toda a casa. A lamparina, não é a lâmpada, a candeia da época de Jesus também tinha que ser colocada no lugar certo na casa. Então, sua posição na casa tinha que ser naquele lugar onde pudesse iluminar a todos. Eu quero falar também, dizer uma outra consideração, né, fazer uma outra consideração sobre essa candeia, é a função dela na casa. O versículo 22 deixa claramente que a função dela era iluminar toda a casa. Para que quando uma pessoa chegar na casa, veja a luz. A ideia é, perceba, enxergue a casa está clara, está dando para ver tudo, ela está vendo a luz naquela casa. Em Lucas capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia aí, que é uma passagem paralela desse texto aqui de Marcos, Lucas capítulo 8, versículo de número 16, olha o que ele diz. Olha, é o Senhor Jesus falando, é uma passagem paralela, não é? E Lucas coloca da sua maneira, a maneira como ele entendeu na sua pesquisa. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Coloca no velador, a fim de que os que entram, quando entrem, não é? A fim de que os que entram vejam a luz. Veja que coisa. Qual era a função da candeia na casa? Iluminar a casa, trazer luz para a casa. Agora, uma outra consideração é sua condição para a manifestação da luz. Versículo 23 e 24, né, a primeira parte, deixam claro que ela tinha que estar abastecida, tinha que estar direitinho, com um pavio direito, para poder então, ela quando fosse acionada, não é? Pudesse então cumprir o seu papel. Por isso, versículo 23 e 24, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse,
atentai no que ouvis. Aqui ele está falando sobre a preparação espiritual de uma pessoa para ser sal da terra e luz do mundo. Mas quando olhamos que ele estava falando sobre a candeia, estava contando uma parábola, nós também percebemos que para que a candeia desse a luz, ela precisava ser preparada para que ela pudesse brilhar mesmo, dar a luz corretamente, iluminar corretamente. Ela precisa estar abastecida, não é? Com óleo, e o pavio deveria estar no lugar certo e pronta para ser acesa. Uma outra consideração sobre a candeia é sobre a sua intensidade. Versículos 24 e 25, não é? Diz: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele também está falando aqui sobre aquele que brilha como luz, aquele que as suas obras, a sua pregação, a sua maneira de ser, como cristão, vai iluminar as trevas deste mundo, vai clarear o que está escuro, vai iluminar os corações. A ideia da candeia é que sua intensidade, quando ela... para que ela ilumine completamente todos os cantos da casa, da sala, do lugar onde ela está, vai depender do lugar onde ela está. Vai depender da qualidade do óleo que se está usando, né, do combustível que se está usando e da quantidade também. Veja que coisa interessante. Não é? Capítulo 8 de Lucas, não é? 16 e 17, nessas duas últimas considerações, veja o que a Bíblia diz. O 16, não é? 8 e 16, diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O 17, não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ele traz uma outra palavra aqui, não é? Essa última parte do versículo 18 diz: até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Isso indica que algumas pessoas nem sabem o que têm, e às vezes julgam ter determinadas coisas que não têm, e até o que julga lhe será tirado. O que julga ter, lhe será tirado. Queridos, eu queria fazer algumas considerações também sobre esta parábola. Nós fizemos algumas considerações sobre a candeia e algumas considerações agora sobre a parábola. A primeira consideração sobre essa parábola é que essa parábola fala sobre a proclamação da palavra de Deus. É muito claro aqui no versículo 21 e 22 que a palavra de Deus, assim como uma lâmpada que você usa em casa para iluminar todo o lugar, para deixar claro, para trazer luz, assim a palavra de Deus deve ser usada neste mundo de trevas, para iluminar os corações. Ela deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele diz aqui, você não coloca uma candeia debaixo da cama, não coloca um vaso em cima, não coloca debaixo do alqueire. Não, ela é colocada no velador, ela é colocada no lugar certo, ela é colocada no lugar onde ela vai realmente trazer luz, iluminar todos os lugares. Por isso a palavra de Deus precisa ser proclamada em todos os lugares. Nós, os cristãos, não devemos nos calar em relação à pregação e o ensino da palavra de Deus. Segunda consideração sobre a parábola da candeia é que a verdade jamais pode ficar escondida, meus irmãos. Assim como uma candeia, uma lâmpada, não foi feita para estar apagada ou escondida, onde não possa iluminar.
Assim, a verdade da Escritura, a verdade do Evangelho, não pode ficar oculta em nossos corações, não pode ficar presa na estante da nossa casa. Não, a verdade tem que ser revelada. E que verdade tem que ser revelada? A verdade da palavra de Deus. Veja aí, versículo 22, não há nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Olha, a palavra de Deus não foi nos dada para ficar guardada, para ficar apenas no nosso coração, na nossa mente, memorizada. Não. Ela tem que ser revelada a este mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele tem que pregar, tem que ensinar dentro do tempo, fora de tempo. Ele quer dizer em qualquer lugar, em qualquer tempo que houver uma oportunidade. E nós também. É por isso que estamos hoje aqui pelo Facebook. Estamos a oportunidade de continuar o ensino da palavra de Deus que viemos dando aos irmãos, e a oportunidade também de ensinar outras pessoas em qualquer lugar. Você sabe, nós estamos ao vivo agora, nesse momento, para o mundo inteiro. Umas semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, uma pessoa lá dos Estados Unidos assistiu um dos nossos cultos, a irmã Shirley Combs, esposa do missionário, um dos missionários que veio aqui para o Brasil e que voltou depois para os Estados Unidos, o irmão Jaime Combs, e faleceu de câncer. Olha, ele deu um testemunho maravilhoso quando ele descobriu que estava com câncer. Quando o médico lhe deu o diagnóstico, falou para ele que não tinha mais como tratá-lo, a não ser podia até fazer uma intervenção e tudo, mas perguntou para ele se ele queria ser tratado, mas era por pouco tempo, e ele disse que não, que ele estava preparado para ir para o céu, para a glória. Ele tinha certeza da sua salvação, ele pediu apenas um remédio para a dor. Que testemunho! Precisamos crer em Jesus, crer que Ele nos perdoou e que nos salvou enquanto estamos vivos e na hora da nossa morte também. E essa verdade precisa ser contada para as pessoas. Então estamos ao vivo para o mundo inteiro nesse momento. Por isso queremos revelar a palavra de Deus. E só podemos fazer isso ensinando e pregando. Uma outra consideração sobre a parábola da candeia é uma reflexão que precisamos fazer sobre o que se ouve. Veja versículo 23, né? Diz, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E a primeira parte do versículo 24, atentai no que ouvis. Querido, temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Temos que colocar no nosso coração, encher a nossa mente da palavra de Deus. Não devemos ser ignorantes, ao ponto de lermos só a palavra de Deus. Aí já é fanatismo. Temos que ler a palavra de Deus devocionalmente. Temos que estudar a palavra de Deus semanalmente. Temos que nos reunir com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser nossa única regra de fé e prática. Na hora de tomar decisões, temos que buscar o conselho das Escrituras. Sim, temos que fazer isso, podemos fazer isso. Mas podemos também ler outras literaturas. Livros escritos por cristãos. Livros de geografia, de história, de qualquer que sejam as ciências, precisamos estudar também. Precisamos ver os noticiários, ler jornal, ler revista. Gente, nós precisamos nos aculturar, mas reter apenas aquilo que é bom para nós. Reter apenas aquilo que vai nos ajudar a crescer como pessoas. Crescer intelectualmente, crescer como cidadãos. Temos que reter apenas aquilo que nos vai fazer crescer espiritualmente. Estamos vivendo momentos difíceis. Momentos difíceis. A gente está vendo aí na política, é uma loucura. A gente não sabe ao certo quem está falando a verdade. A gente
um dia a gente acredita, não, realmente fulano de tal está falando a verdade. Aí a gente vê uma outra pessoa falando, aí a gente fica, não, mas será que fulano de tal estava mentindo e agora é fulano que está falando a verdade? Principalmente na questão política e religiosa. É uma coisa triste, mas é uma verdade. Nós estamos, assim, com muitas dificuldades de entender algumas falas, algumas atitudes, nós estamos com dificuldade. E eu vou falar para você, não está sendo fácil para ninguém. Não é só para mim, não é só para a nossa igreja, para ninguém. Não está sendo fácil. Mas se nós começarmos a usar a peneira da palavra de Deus e a prestar muita atenção no que as pessoas falam, pesquisar corretamente, se começarmos a identificar o que é fake news e o que é verdade, se começarmos a analisar, eu creio que isso vai nos ajudar a crescer e tomarmos decisões corretas, espiritual, emocional e fisicamente. Por isso, queridos, vamos fazer uma reflexão sobre o que ouvimos. Essa parábola da candeia claramente nos chama a refletir sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Uma outra consideração sobre a parábola da candeia é a cautela no julgamento alheio. Por isso que vem depois do que você ouve, depois do que você analisa, depois do que você aprende, depois que você tira algumas conclusões. Olha, às vezes nós ouvimos uma pessoa, a gente chama de ouvir um lado só de uma questão, seja ela qual for. Vamos dizer que você está ouvindo, deixa eu contextualizar agora, tá bom? Sem tomar partido. Nós estamos vivendo um problema sério hoje na política, não é? Presidente Jair Messias Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro, o juiz do Supremo Tribunal, algumas autoridades, alguns ministros, pessoal do Congresso, principalmente o presidente, não é? E o pessoal do Senado, principalmente o presidente da mesa do Senado. E as falas são conflitantes. As falas são conflitantes. Às vezes a gente acha que eles estão mentindo, às vezes que estão falando a verdade. As informações nem sempre inspiram confiança. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É parar para ouvir cada uma das pessoas, analisar as falas, fazer uma pesquisa sobre a vida dessas pessoas, não só o que elas falam. Eu vou dar um exemplo. Você quer saber se o presidente tem mentido? Faz uma pesquisa sobre a vida dele, o tempo que ele foi deputado, vereador. Sai pesquisando, está tudo aí na internet. Tem muita coisa boa falada sobre ele, muita coisa ruim. Faz uma análise. A mesma coisa do juiz Sérgio Moro, a mesma coisa do presidente do Senado, Davi, a mesma coisa do presidente do Congresso, Maia, a mesma coisa do Alexandre, o presidente, o juiz do Supremo, o Celso de Mello. E você vai fazendo uma análise da vida dessas pessoas, tá certo? E depois você tira um julgamento correto, o seu julgamento. Que não é obrigado que seja o meu, não é obrigado que seja o de outra pessoa. Mas você precisa tirar as suas próprias conclusões. E se você quiser postar alguma coisa, você consegue postar com os pés no chão, sabendo o que você está falando. Da mesma forma é com relação aos cristãos, aos nossos irmãos. A gente ouve tanta coisa, não é? Fulano falou aquilo, cicrano disse aquilo, fulano cantou assim, fulano pregou assim, deu um depoimento assim, escreveu aquilo. E às vezes a gente não para pensar que a gente não pode ser unilateral quando a gente ouve uma pessoa. Olha, vou dar um exemplo. Se eu vou na sua casa e eu falo de alguma pessoa, qualquer pessoa que eu e você nós conhecemos, e você me ouve. Você diz, não, mas é o pastor Walter, né? O pastor Walter não ia mentir sobre a pessoa, não ia falar. Tudo bem, obrigado por essa confiança se você assim pensar. Mas,
se eu fosse você, numa oportunidade que surgisse, você não precisa também estar saindo por aí investigando nada, mas você ouvisse a pessoa de quem eu falei. Se você ouvir essa pessoa de quem eu falei, talvez eu tenha me equivocado em algumas coisas. Ou talvez eu tenha falado a verdade. Não é verdade? É apenas um exemplo, não é? Não é que eu ande por aí falando, apenas um exemplo. Você pode fazer isso. Se uma pessoa chega falando para você de alguém, de um político, de um juiz, do presidente, de um irmão, seja lá quem for, você precisa ouvir a outra parte. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Em qualquer área da vida, política, religião, futebol, família, em qualquer área da vida, sempre há verdades por parte das pessoas. Cada um tem sua verdade, mas existe uma verdade maior, que é a verdade das Escrituras. Então, antes de fazer um julgamento temerário, a gente precisa, antes de a gente fazer um julgamento alheio, a gente precisa ter certeza do que a gente está falando e aquilo que a gente está pensando, será que é verdade? Então, gente, essa quarta consideração é ligada à primeira, reflexão sobre o que houve e cautela no julgamento alheio. Às vezes as pessoas falam as coisas, mas não podem provar. Às vezes as pessoas falam porque estão chateadas com a outra pessoa, porque não conseguiram com a outra pessoa o que gostariam de conseguir. E então fica tentando queimar o filme do outro. Isso acontece muito na política e na questão da religião. Tá? Mas a quinta consideração sobre a parábola da candeia é a prudência no uso dos privilégios espirituais. Versículo 25, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Gente, precisamos tomar cuidado. Nós recebemos privilégios quando recebemos Jesus como Salvador, hein? Recebemos o Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, salvação eterna, que coisa maravilhosa. Dons espirituais para trabalhar no reino. Tudo isso precisa ser usado para a pregação do Evangelho, para o serviço no reino, seja qual for o ministério, com prudência. Por isso, a gente acaba colocando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. E aí a gente faz besteira. Vamos ter cuidado, queridos. Essa parábola da candeia, ela é muito instrutiva. Você foi chamado para salvação, em primeiro lugar. Depois, para trabalhar para o Senhor, para servir o Senhor. Então, descubra os seus dons, descubra as suas qualidades espirituais, hein? Suas características para servir no reino de Deus. Mas faça isso com tranquilidade, faça isso com prudência e sirva ao Senhor com alegria. Queridos, essa noite eu gostaria de concluir com 4 aplicações. Primeira aplicação dessa parábola da candeia que a gente vem explicando até agora. Primeira aplicação é que a palavra de Deus produz testemunho. A palavra de Deus produz testemunho. Quando uma pessoa é iluminada pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus é a única regra e fé, única regra de fé e prática da sua vida, quando a palavra de Deus se torna parte da sua vida, então a palavra de Deus no coração de uma pessoa convertida, nascida de novo, produz testemunho. Testemunho pessoal de salvação e testemunho do que a Bíblia ensina sobre o Evangelho. Eu vou ler um texto para você lá em Marcos capítulo 5, ou lá em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15. Mateus 5, 14 e 15. Talvez você saiba até memorizado esse versículo. Ó. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Veja se você lembra desses versículos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha, nem se acende uma
candeia, a parábola da candeia, hein? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha, foi Jesus quem disse isso aqui, disse lá em Marcos a mesma coisa, não é verdade? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se você foi iluminado pela palavra de Deus, se você se converteu por ouvir a palavra de Deus, se você recebeu a palavra de Deus, se essa palavra de Deus flui do seu coração como águas vivas, testemunhe da palavra de Deus. Testemunhe da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, fale sobre a palavra de Deus, porque assim vai brilhar a sua luz diante dos homens e eles vão ver as suas boas obras. Os apóstolos em Atos capítulo 4, vou ler para você, Atos capítulo 4, versículos 18 a 20, eles testemunhando disseram, olha, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles foram advertidos para não falar sobre Jesus e eles falaram para as autoridades o que nós vamos ler agora, Atos 4, 18 a 20, olha o que diz a palavra de Deus. Chamando-os, quer dizer, as autoridades, ordenaram-lhes aos discípulos que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A palavra de Deus, acolhida corretamente no coração de uma pessoa, produz testemunho. Testemunhe daquilo que Deus fez por você pela sua palavra, querido. Segunda aplicação, não há nada escondido para Deus. Você sabia disso? Olha, a palavra de Deus não foi nos dada, nem foi produzida pelo Espírito Santo, usando homens santos, inspirados pelo Espírito Santo para escrever, para ficar oculta, escondidas, sem ser lida, estudada ou proclamada. Deixa eu falar para você. Abra sua Bíblia lá. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, é um livro logo depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, algumas pessoas às vezes pensam que podem fazer as coisas, falar as coisas, que podem tramar as coisas, sem serem descobertas. Não é ninguém que vai dedurar a mim ou a você se estiver fazendo coisas em oculto contra Deus e contra a sua obra ou contra qualquer pessoa. Um dia, Deus mesmo vai trazer essas coisas a juízo, no juízo final. Um dia Deus vai trazer essas coisas. E o juízo pode ser no juízo final, ou pode ser no tempo que Deus quiser. Agora, Hebreus capítulo 4, no Novo Testamento, veja o que Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz. Olha bem, olha lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você vai ter que prestar contas a mim quando Deus pedir contas a você da sua vida aqui na terra? Não. Você vai ter que prestar contas a Deus, não é a mim. E eu vou ter que prestar contas a Deus, não é a você. É por isso que nós devemos praticar a prestação de contas aqui na terra. Prestarmos contas uns aos outros. Orarmos uns aos outros e pedir oração uns aos outros. Confessar os nossos pecados uns aos outros. Arrumarmos a nossa vida, os nossos relacionamentos uns com os outros. Porque um dia nós vamos tratar diante de Deus, né? Um
Um dia Deus vai pedir contas. Então não há nada escondido que não seja revelado um dia. Mas isso é no tempo de Deus. E Deus sabe fazer a coisa certinho e revelar certinho as coisas. Eu espero que você, querido que está me ouvindo, não tenha nada oculto. Se tiver, confessa. Resolve logo. Não espera Deus tomar uma atitude. Aproveita agora esse aviso de Deus e da sua palavra. Eu queria concluir também fazendo uma outra aplicação dessa parábola da candeia, que nos traz a essa reflexão e a essa aplicação. Julgamento temerário, meus irmãos, é prejudicial. Eu já falei sobre isso bastante no tópico anterior, não é? Mas eu não disse que ele era prejudicial, ele é prejudicial e muito. Não somente pessoalmente, não somente para famílias, mas também para famílias da fé, para a igreja, para o corpo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja lá o que a palavra de Deus diz. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 14 a 22. Olha só a instrução do apóstolo Paulo para aquela igreja. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A gente não pode fazer mais isso, né? A pessoa fica com raiva e diz que a gente está querendo saber da vida deles. É uma loucura hoje as coisas como estão, hein? Diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Voltando, versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós temos a indicação aqui de que podemos fazer julgamentos de todas as coisas, mas reter o que é bom. Não podemos fazer um julgamento temerário e guardar o que é ruim. Não, o julgamento aqui tem que ser sério, correto, de acordo com a Escritura. Agora, para completar, veja o que Tiago diz. Tiago, logo depois do livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 25, e depois capítulo 2, versículo 12. Tiago 1 e 25. Olha lá o que a Bíblia diz. 1 e 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Qual é a ideia aqui desse versículo? É que nós temos liberdade. Liberdade pela lei. Liberdade pela graça. Para vivermos, fazermos julgamentos. Desde que o julgamento esteja fundamentado nas Escrituras e na verdade. Mas fazer o julgamento não é sair por aí falando mal da vida da pessoa. É fazer o julgamento aqui no nosso coração e saber se aquilo é verdade ou não. Sobre qualquer que seja o assunto. É por isso que em capítulo 2, versículo 2 aqui do livro de Tiago, Tiago diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha, você tem liberdade de ser quem você é. Eu tenho liberdade de ser quem eu sou. E o que eu queira ser. E eu tenho que viver, queridos, falar e viver de tal maneira que eu esteja disposto a ser julgado pela lei da liberdade. É por isso que Paulo disse que nós fomos libertos. Nós recebemos liberdade, mas não
para viver na libertinagem, não para praticar o mal, para planejar o mal contra outras pessoas, para julgar mal as outras pessoas. Podemos fazer julgamentos, desde que seja um julgamento verdadeiro, amparado pelas letras das Escrituras. Então, essa parábola me faz aplicar a minha vida e refletir quando eu fazer um julgamento de alguém, ou de alguma atitude, ou de alguma coisa, para que eu não caia no julgamento temerário. E, em último lugar, está aí, servir com prudência. Eu preciso ser prudente no servir ao Senhor, no pregar a palavra de Deus, no ensinar a palavra de Deus, no instruir outras pessoas, no discipulado. Veja o que diz 1 Pedro 4 e 10. É logo depois do livro aqui de Tiago. 1 Pedro 4, 10 e 11. Bem perto do texto da memorização do texto, ou do texto que vamos memorizar para domingo. Não é? Inclusive o versículo 10 é um deles, né? Veja, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu vou servir a igreja, servir a meus irmãos, de acordo com o que eu recebi de Deus, um dom espiritual, uma qualidade, uma aptidão espiritual, uma aptidão natural também, que eu nasci com ela, e o dom espiritual em cima da aptidão com que eu nasci, para servir a igreja, servir uns aos outros. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí ele dá alguns exemplos aqui de como servir. Ele diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se alguém prega, se alguém ensina, se alguém está discipulando alguém, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. De acordo com as Escrituras. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos estudar textos da palavra de Deus. Precisamos buscar a palavra de Deus mais do que nunca, irmãos, para a nossa vida. Eu quero convidá-lo a ler a palavra de Deus. Estamos lendo a palavra de Deus anualmente. Ontem e hoje estamos lendo o livro de Esdras. Terminamos hoje o capítulo 7 do livro de Esdras. Eu mandei um devocional rapidinho, né, no WhatsApp, no grupo de leitura bíblica da igreja. Leia a palavra de Deus, hein? Vamos estudá-la, por isso estamos estudando hoje. Se alguém fala, isso é, prega, ensina, discipula, aconselha, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Olha, vou te falar uma coisa, tem muita gente ensinando com aquilo que tem na sua cabeça, que leu em algum outro lugar e não na Escritura. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Ele diz assim, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha, servir não é coisa fácil, não. A gente serve e às vezes tem pessoas que ainda acham ruim, porque a gente está servindo. Por isso que tem que ser na força que Deus concede a cada um. Na força do Espírito Santo. Na força que Deus supre. Aí Pedro diz, para que em todas as coisas, seja servindo no falar, ou seja, servindo em outra área da igreja, Deus seja glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Servir com prudência. Essa noite, eu queria convidá-lo a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Querido, se você foi transformado pela palavra de Deus, se ela realmente é a única regra de fé e prática da sua vida, eu quero convidá-lo a testemunhar dessa palavra. Eu quero convidá-lo a ensinar essa palavra, a esclarecer as pessoas com essa palavra. E eu quero convidá-lo a abandonar as coisas que não são boas e estão escondidas. Repreenda isso. Confesse a Deus. Abandone essas coisas. Deus vai te abençoar e vai te esclarecer. Eu quero convidá-lo a fazer o julgamento correto das pessoas, das suas atitudes, das suas palavras, da sua maneira de ser, da sua maneira de servir, da sua maneira de agir. Segundo a palavra de Deus, eu quero convidá-lo a servir a Deus com prudência.
Eu quero convidá-lo a servir a Deus de acordo com a palavra de Deus. Não para você ser exaltado, todo mundo bater palmo para você, para mim, para quem está servindo. Não para que a gente seja recompensado nesta vida, mas para que Deus seja glorificado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, obrigado essa noite pela reflexão, pelo estudo da Tua palavra, pela leitura, pela explicação e pela aplicação. É aqui onde nós temos dificuldade, a aplicação. Por isso eu peço que o Teu Espírito, de forma poderosa, aplique essa palavra em nosso coração e nós possamos aplicar em nossas vidas para salvação e edificação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Se você fez um pedido, se você tem um outro pedido para fazer, este é o momento para você fazer. Nós vamos orar o pedido do irmão Raul pela Elizabeth, que está fazendo um tratamento de câncer. Nós vamos também orar pela dona Geni, não é? Por quem mais você tem algum pedido? Se você tiver, esse é o momento de você fazer. Faça esse pedido agora. Eu estou aqui, não é, olhando para os irmãos que estão participando da nossa reunião e você vai ter um momento agora para fazer esse pedido, tá bom? Você quer fazer um pedido agora? Nós vamos orar. Nós vamos encerrar com oração, vamos orar, tá? Então, só estou esperando você fazer o seu pedido especial ou urgente. Nós já temos dois. O da irmã Elizabeth, né? O irmão Raul fez o pedido por ela. É a esposa do sobrinho dele, que está com câncer. Por dona Geni, a mãe do Gessimar, o vizinho do irmão Raul e da irmã Marísia. Vamos também orar pelo neto do irmão João Nabor. Tá bom? Neto do irmão João Nabor, tá bom? Vamos orar pelo Murilo outra vez. Vamos, não é? Colocar, a Estelane está colocando aqui pelo Murilo, não podemos esquecer. Nós oramos no nosso segundo período de oração hoje, já pelo Murilo, mas vamos orar de novo. Vamos pedir a Deus, né? Vamos nos colocar diante de Deus agora pelo Murilo. Não sei se você tem mais um pedido pelos irmãos. Olha, tem uma coisa. Nós temos que orar também pelo pessoal que está desempregado. Algumas pessoas estão ficando desempregadas agora nesse momento de crise. Não é fácil não, viu, gente? Vamos orar. Vamos pedir que Deus faça uma obra agora de restauração da economia do nosso país. A gente ainda não sabe como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. Ele é poderoso. Não sei se você tem algum outro pedido, não é? Então, nós vamos orar e nós vamos encerrar, né? Olha, o tio da Elizabeth, eu não sei se essa Elizabeth que a Estelane está pedindo agora é a esposa do irmão do Jerry, não é? Do Ricardo, tá bom? Se for a esposa do irmão do Ricardo, não é? Nós vamos orar. Mas se for outra também, nós vamos orar, né? Eu só quero saber se é a esposa do Ricardo. Tá bom? O tio da Elizabeth. Eu tenho a impressão que não é? Tá certo? Vamos orar por esses pedidos, tá bom? Ok, a Estelane está dizendo que é o tio da Elizabeth. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar pelas mães também. Domingo, não é? Vai ser o culto especial do Dias das Mães à noite. Nós teremos o nosso estudo da escola dominical e à noite teremos o nosso culto, mas a gente não vai estar presente, né? Assim, lá no templo, né? Presencialmente, assim, lá no templo, a gente não vai poder se abraçar, aquela coisa lá que a gente gosta de fazer, mas vamos orar, não é? Vamos fazer cada um na nossa casa, mas vamos orar por isso. Que Deus abençoe esse final de semana, tá bom? Vamos orar? Oremos ao Senhor e todos os pedidos que vocês se lembrarem aí, tá bom, gente? Vamos orar, tá? Orem por mim, pela Gilca também, pelo nosso filho Eber, não é? Que está em Limeira, ele está trabalhando em casa também, não pode ir trabalhar porque está todo mundo mesmo em afastamento, tá? Vamos orar.
Tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos estar aqui diante do Senhor. Queremos colocar nas mãos do Senhor a Elizabeth, que está fazendo o tratamento de câncer, o Murilo também. Isso é uma doença terrível que tem ceifado muitas vidas. Mas neste momento, Deus, nós cremos no teu poder. E nós cremos que o Senhor é o Senhor da vida e o Senhor é o médico dos médicos. E tanto na vida da Elizabeth como na vida do Murilo, o Senhor pode atuar para sará-los. Colocamos eles em tuas mãos, crendo que o Senhor fará o melhor para eles. Colocamos a dona Geni também nas mãos do Senhor, a mãe do Gesimar, vizinho do irmão Raul. Pedimos que o Senhor faça uma obra na vida dessa senhora. O Senhor pode sará-la, porque o Senhor é poderoso. Colocamos o tio da Elizabeth lá em Manaus, foi internado por coronavírus. Senhor, o Senhor pode restaurar a sua saúde. O Senhor pode operar na vida dele agora de uma forma poderosíssima. Eu creio, nós cremos, o teu povo crê que o Senhor pode fazer isso. Peço pela Gilca, por mim, pelo nosso filho Heber, pela minha mãe lá em Recife, minhas irmãs. Peço pelos irmãos da igreja, por todos os que moram aqui em Uberlândia e por suas famílias que moram em outros lugares. Peço por aqueles que estão desempregados. Meu Pai, não deixe a economia do nosso país cair mais. Não deixe a economia do mundo cair mais. Pedimos as suas providências, ó Deus, para resolver tamanho problema que estamos enfrentando. O Senhor é poderoso. Colocamos isso em tuas mãos. Pedimos o suprimento das nossas necessidades. O suprimento das necessidades de cada um. Meu Deus, socorre o teu povo. Socorre o povo brasileiro. Socorre o povo deste mundo. Tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Colocamos tudo isso em tuas mãos. E também os pedidos que os irmãos não lembraram. Aqueles que estão aí no coração, na mente de cada um. E que estão orando em suas casas. Dá-nos uma noite de paz. E nos abençoe no amor e na graça do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar aqui com você, tá bom? Para louvar o Senhor, bendizer o seu nome. Eu estou com muita saudade de abraçar os irmãos, de tomar um café, comer um bolinho na casa dos irmãos. Estou com muita saudade de participarmos da ceia juntos, de termos o nosso almoço da comunhão, café da comunhão, de fazermos um mutirão e comermos juntos. Que saudade. Mas eu creio que em pouco tempo nós estaremos de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.